Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Desde 2020, nós abordamos temas super relevantes do dia a dia e da gestão dos postos de serviços. E buscamos levar para você, revendedor e revendedora, profissionais, especialistas que são referência no nosso segmento. E para quem não me conhece, eu sou a Karen Rodrigues, gerente da área de educação corporativa da Ali Combustíveis, e eu estou aqui hoje com o Jonathan Rocha, que é diretor das Soluções Rocha e criador do Posto Flix. E o nosso papo de hoje é para falar sobre a adequação das instalações elétricas nos postos de serviços, que nós sabemos que é um assunto que está muito em alta. Postos têm passado por notificações, fiscalizações, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem, Jonathan? Como que você está? É um enorme prazer ter você aqui novamente no Tanque Cheio. Cara, é um prazer poder estar aqui novamente com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelo podcast do Cheio, que leva conteúdo de extrema qualidade para os vendedores que têm esse acesso facilitado de conteúdo de qualidade por meio desse podcast da Academia Corporativa. Hoje um tema muito relevante. Essa parte elétrica dos postos de combustíveis não é novidade, no entanto, vem trazendo alguns transtornos para os vendedores de postos de combustíveis de todo o Brasil, e por esse motivo é um tema importante para a gente poder abordar aqui e esclarecer as dúvidas principais dos vendedores e vendedoras para que possam dar andamento nesse processo sem risco de ocupação, notificação, ou pelo menos sabendo os caminhos que têm que ser seguidos para poder adequar seu posto de combustíveis, para poder ser um ambiente mais seguro, até mesmo para os seus colaboradores que trabalham nos postos, não é isso? Jonathan, você sabe que é sempre um prazer receber você aqui no Tanque Cheio. Bom, vamos começar aqui do começo, né? Esse é um tema que ele não é novo, ele não é recente. Nós já falamos sobre isso em algum momento. Só que agora ele voltou com força total, né? E eu queria saber o que mudou, o que temos de diferente, né, que está acontecendo agora, que você possa alertar o nosso revendedor, a nossa revendedora. Olha, cara, e de fato, as normas não mudaram, são as mesmas, e já haviam sido cobradas anteriormente. Então, a NR10, as NBR 5419, 5418, as normas que regulamentam a parte elétrica dos postos de combustíveis e de outros empreendimentos também, não mudaram, são as mesmas. Claro, você tem uma moderaçãozinha e outra, mas de modo geral são as mesmas. O que acontece é que houve uma primeira intervenção coletiva no estado de Minas em 2016. Depois, nos anos seguintes, não só em Minas, mas em todo o território nacional, houveram algumas ações fiscalizatórias mais incisivas em postos de combustíveis. Depois houve um esfriamento das fiscalizações, mas esse ano voltaram a uma força total. E esse retorno das fiscalizações apontaram alguns itens onde os fiscais estão mais atentos, entre eles a parte elétrica, o que faz todo sentido, porque pensando bem, o posto de combustíveis é um ponto onde há combustíveis, claro, onde há oxigênio. Então, se houver um ponto de ignição, uma forma acender algo que possa iniciar um incêndio, uma explosão, o dano é muito alto. Não só às pessoas que trabalham no posto de combustíveis, mas também a toda a sociedade ao redor. Então, essa preocupação é legítima, ela é embasada em lei, ou seja, existem normativas que embasam essa fiscalização, esses atos fiscalizatórios, e por esse motivo, sim, há uma preocupação nesse sentido, e essa preocupação também deve ser do vendedor, porque a gente vem encontrando algumas anomalias, alguns pontos críticos, quando a gente vai analisar um pouco mais a fundo a parte elétrica dos postos de combustíveis. E são vários laudos, né, assim, vários estudos que têm que ser feitos para garantir que a parte elétrica do posto de combustíveis está adequada. Entendi, Jonathan. Então vamos por partes, né? Quais seriam esses laudos que os postos de serviço precisam ficar atentos? Olha, Karen, antes de falar dos laudos, eu gostaria de falar da cronologia, tá? Porque quando a gente fala em laudo, quando você pega a notificação do auditor fiscal do trabalho, ele pede lá o laudo das instalações elétricas, laudo da atmosfera explosiva, laudo SPDA. Mas o revendedor, quando ele vai contratar esse serviço no mercado, ele tem que tomar um cuidado seguinte: o laudo é a parte final da etapa. Então, existe todo um processo até chegar no laudo. Então, o laudo, de fato, ele é um relatório feito por um especialista, um responsável técnico para aquela atividade, e ele vai ter uma noção
fotográfica do local, ou seja, ele vai inspecionar como aquele local está naquele momento. Então, se o empreendimento não estiver adequado ou não estiver dentro do que as normas regulamentadoras e as NBRs preconizam, pedem para que ele esteja, o laudo desse genericista, no caso, ele vai ser um laudo desfavorável, um laudo que informa que existem correções a serem feitas. Quando o que o agente fiscal quer, na verdade, é um laudo conclusivo mostrando, olha, as instalações elétricas desse empreendimento estão conformes. Então, é importante entender que a metodologia. Qual que seria essa metodologia, cara? Primeiro ponto é você encontrar um profissional do mercado que tenha experiência ou conhecimento técnico sobre atmosfera explosiva. É um local onde pode haver escape de vapores que podem causar algum tipo de combustão. Então, por esse motivo, é importante encontrar um profissional que tem esse tipo de habilidade, esse tipo de conhecimento. É importante que esse profissional seja contratado não apenas para emissão do laudo, mas para poder fazer uma verificação inicial de quais serão as adequações a serem realizadas nesse empreendimento. Em seguida, ele possa realizar as adequações, ou então que o posto contrate alguém para poder realizar as adequações sugeridas, e aí sim ele possa emitir o laudo com todas as adequações já realizadas. Então, a cronologia seria inspeção, adequação, aí sim os laudos. Eu fiz questão de falar sobre isso porque a gente recebe alguns laudos onde ocorre nas recomendações informação de que aquele empreendimento precisa se adequar, precisa se alinhar às normas regulamentadoras. E essa informação não é uma informação que é entregue ao fiscal, vai ser satisfatória. Você entregar ao fiscal que o posto já está adequado em relação às normas regulamentadoras. Dito isso, eu posso falar agora sobre o primeiro laudo que é solicitado pelos agentes fiscais. É o laudo das instalações elétricas do posto de combustíveis. O que vem a ser esse laudo, cara? Esse laudo nada mais é do que a verificação se o projeto que foi realizado está de acordo com aquilo que está realizado, que é aquilo que foi feito no posto de combustíveis, executado no posto de combustíveis. Ele compara projeto e execução. Então, no projeto, obviamente, o responsável técnico, o engenheiro que desenvolveu o projeto elétrico do posto, ele observou, tem que observar, toda a regulamentação técnica específica para aquela atividade. O que esse laudo vai verificar? Se a execução está de acordo com o que foi projetado. Geralmente, quem mesmo executa o posto de combustíveis, quem faz a obra do posto de combustíveis, já deveria emitir esse laudo. Mas caso não tenha emitido, existem profissionais que fazem essa verificação. Se o que está no projeto está de acordo com a execução. Isso é muito importante, cara, porque o posto ele tem toda a opção para poder iniciar algum tipo de fogo, algum tipo de incêndio, explosão. Então, isso de fato, essa verificação do projeto elétrico é muito importante e é fundamental. E, de fato, é o primeiro laudo que eu gostaria de falar sobre ele, porque é o inicial. É o que verifica se o que foi projetado seja de acordo com o que foi realizado, certo? Verdade, Jonathan. Nós sabemos, né, que um posto de serviços, ele é uma atividade de alto risco, né? E qualquer coisa, por menor que seja, ela pode trazer grandes danos, como um pequeno curto-circuito, né? Pode trazer risco, inclusive, não só para o patrimônio, mas para as pessoas também. Então, isso que você comentou aqui é de extrema relevância para o nosso negócio. Exatamente, Karina. Se você pensar no triângulo de fogo, o que a gente fala do treinamento da NR20, né? O tal do triângulo de fogo. Eu tenho as três pontas, né? Eu tenho o combustível, que o posto de combustíveis é lotado. Eu tenho o comburente, que seria o oxigênio, claro, a atmosfera tem esse presente, e eu tenho a fonte de ignição. Se um desses três pontos não estiver presente, eu não tenho fogo, eu não tenho a chama. Eu não consigo controlar a presença de combustível no posto. Não dá para controlar. Ele está lá, vai ser descarregado, ele é manuseado, ele é transferido de um recipiente para o outro. Eu não tenho como combater o oxigênio, claro, como tipo os órgãos. Então, eu preciso combater a fonte de ignição. Essa preocupação com a centelha, com a fonte de ignição, com a parte elétrica, ela de fato é relevante para a gente poder prevenir algum tipo de acidente nos postos de combustíveis. Exato. E voltando à questão da cronologia, né, que você comentou, Jonathan, qual que seria o problema em se fazer laudos sem adequações? Olha, Karen, é muito sério isso, pelo seguinte. Vamos imaginar o seguinte cenário, tá?
Imagine que o auditor fiscal do trabalho foi até o posto de combustíveis e solicitou um laudo técnico voltado para a parte elétrica do posto de combustíveis. Pediu, por exemplo, como eu acabei de falar, um projeto das instalações elétricas do posto de combustíveis. Imagine agora que eu pego esse profissional e o contrato para realizar um laudo. O laudo, ele é uma foto instantânea, como eu falei anteriormente. Ele vai até o posto, verifica como está aquela instalação naquele momento. Então, se ele verifica algum ponto de falha, alguma coisa que está fora da norma, ele vai relatar nesse laudo. Eu pego esse laudo com uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, pego toda essa informação e entrego ao fiscal do trabalho. O que ele vai fazer? Quando ele abrir o laudo e verificar que há adequações a serem feitas, eu praticamente entreguei um documento que vai contra o meu empreendimento, ou seja, eu entreguei para o fiscal do trabalho onde estão as falhas de instalação no meu posto de combustíveis. Qual o problema nisso? O problema é que ele quer o laudo para poder comprovar que as instalações estão adequadas. Então, se eu entrego o laudo mostrando que elas estão inadequadas, eu estou suscetível naquele momento a uma notificação, a uma autuação, a uma suspensão de atividade, ou seja, a todo tipo de sanções que o posto pode ser submetido por conta daquela falha. É como se eu estivesse me entregando ao fiscal, entende? Por esse motivo, é importante observar a conclusão do laudo e fazer as adequações antes que esse laudo seja finalizado e entregue ao fiscal ou até mesmo arquivado no posto de combustíveis. Eu estou entendendo que esse laudo sem essas adequações é uma dor de cabeça enorme para um revendedor, né, para um empresário. Então, me explica para a gente, Jonathan, quais seriam aí as principais falhas, né, que um fiscal pode identificar nas instalações elétricas? Karen, de modo geral, nós também, quando vamos fazer inspeções físicas nos postos de combustíveis, inspeções técnicas nos postos de combustíveis, nós encontramos algumas falhas que claramente não estão no projeto e estão executadas, tá? A primeira delas seriam freezers perto dos postos de combustíveis, perto das bombas de combustíveis. O freezer ele não é feito para uma atmosfera explosiva, né? Não tem necessariamente um motor que seja pronto para um local onde tem risco de explosão, onde tem vapor de combustível presente. Então, freezer perto de bombas de combustíveis já é um ponto que a gente identifica com muita facilidade em vários postos de serviço, essa presença deles próxima às bombas. Significa que não pode ter freezer no posto de combustíveis? Não, não é isso. Significa que a sua posição tem que ser pensada de acordo com o projeto elétrico do posto de combustíveis. Outro ponto que a gente verifica também com muita frequência são tomadas sendo colocadas ao léu, ou seja, sem que estejam previstas no projeto elétrico do posto. Isso também é um problema. Por quê? Porque se não foi pensado aquela tomada, aquela instalação elétrica naquele local, não foi analisada o seu risco de explosão, o seu risco de combustão, o seu risco de disparar algum tipo de temperamento, o risco de sobrecarga, o risco de superaquecimento. Então, todo tipo de tomada, instalação elétrica tem que ser feita de acordo com o projeto e a execução também ser acompanhada por um técnico responsável. Outro ponto que a gente observa muito também no imposto de combustíveis, geralmente próximo aos caixas, é a utilização de extensão, utilização de T, utilização de alguns subterfúgios, alguns equipamentos, para poder aumentar a capacidade de tomada daquele local. Isso também é muito perigoso, porque aquela sobrecarga de tensão não foi avaliada. Pode disparar algum tipo de centelha, pode ser um ponto de ignição de um incêndio ou de algo pior nos postos de combustíveis. E outro ponto também que a gente observa com muita frequência, voltada na parte de instalações elétricas, é a fiação exposta. Isso que vai desde a desceira até a pista de abastecimento. A gente observa fiação exposta ou até mesmo fita isolante nesses lugares que não são indicados ser utilizados. Existem outras formas de fazer essa conexão de fios. Então, tudo isso tem que ser observado na hora que vai ser feito o laudo e a gente observa alguns pontos mais críticos do posto de combustíveis. Importante frisar o seguinte, Caio, é que o posto de combustíveis não é um ambiente comum, não é um ambiente normal. Não é igual a nossa casa que a gente, de repente, coloca uma extensão e fala que é rapidinho, que pode não dar nada, e muitas vezes não dá mesmo, mas está errado mesmo assim na nossa casa. O posto, o risco é muito maior. Então, tudo nele tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem estudado,
por um responsável técnico para que aquilo não inicie um acidente muito grave. Porque no posto de combustíveis, esse acidente é algo muito grave. Então, eu chamo a atenção para esse ponto. Freezer instalado nos postos de combustíveis, tomadas instaladas sem a devida observação do projeto, também extensões sendo colocadas nos postos de combustíveis, próximo ao caixa, principalmente, para colocar máquina de cartão para carregar, e também fiação exposta. Esses são os pontos que eu poderia dizer que são aqueles que a gente mais identifica ao visitar postos de combustíveis. Essa dica que você deu, Jonathan, ela é excelente para quem nos acompanha aqui, né? Infelizmente, a gente já viu muito isso acontecer em muitos postos. E eu espero que quem acompanha a gente, por favor, dá uma verificada, faça um checklist no seu negócio e faça tudo correto para que não aconteça nenhum risco grave, principalmente. Bom, Jonathan, você já falou aqui de alguns laudos, né? Eu vi aqui que você já mencionou sobre 3. Qual que seria o próximo? O próximo que eu gostaria de mencionar é sobre o laudo das atmosferas explosivas. O que seria uma atmosfera explosiva? Um ambiente onde possa ocorrer algum tipo de vapor inflamável, esse ambiente ele se torna uma atmosfera explosiva. Então, próximo a bombas de abastecimento, próximo aos filtros, próximo aos spill containers, que é onde fica a boca de descarga, próximo à boca de visita dos postos de combustíveis, próximo ao respiro, próximo a tudo aquilo que pode, por algum motivo, sair algum vapor de combustíveis, esse ponto é mostrado como uma atmosfera explosiva. E o que eu tenho que pensar nesses ambientes? Bom, lembrando do triângulo de fogo, se eu tenho combustível e tenho oxigênio, só falta centelha. Então, todo equipamento elétrico que fica nesses ambientes tem que ser pensado para isso. São equipamentos que são à prova de explosão, entre aspas, né? São equipamentos que têm uma predisposição a se proteger, a predisposição a suportar algum tipo de risco voltado para explosões. Então, você pode observar, por exemplo, até no Identifeed, aquele equipamento que você usa para poder fazer a verificação, a validação do seu cartão, quando vai liberar a bomba, se você for ver o que está escrito nele, vem escrito assim, ó, EXD e uma numeração logo em seguida. Esse EXD demonstra que esse equipamento, por exemplo, é um equipamento próprio para atmosferas explosivas. Ele é um equipamento, entre aspas, à prova de explosão. As caixas de passagem de energia, tudo que vai ser colocado dentro dessa área, que geralmente gira em torno de 6 metros de cada um desses pontos que eu comentei anteriormente, essa atmosfera, esse local, tem que ter equipamentos elétricos sempre à prova de explosão. Isso tem que ser pensado, tem que ser mapeado, tem que ser comunicado. Inclusive, até mesmo é feito um mapa, né, da atmosfera explosiva, como se fosse um desenho técnico, para poder mostrar onde são os pontos onde tem que ser tomada atenção nesse sentido. Então, esse laudo também, da mesma forma que o anterior comentei, Karen, é um laudo que eu faço após adequações. Eu primeiro verifico o que tem que ser adequado e depois verificar, eu faço as adequações e aí sim eu consigo elaborar um laudo conclusivo mostrando que o posto está conforme as novas regulamentadoras aplicadas, viu? E em relação a esse ponto que você acabou de comentar, né, onde que seriam as principais falhas nos postos de serviços? Cara, e quando a gente observa os postos, quando a gente vai visitar os postos de combustíveis, um ponto que a gente observa muita falha de instalação é na unidade seladora. Logo abaixo, na saia da bomba, para quem de repente não sabe o que é a saia da bomba, a bomba a gente separa entre cabeça, que é a parte de cima, a parte onde fica a eletrônica da bomba, digamos assim, e a parte de baixo, que é a saia, onde fica a parte mecânica, a bomba, onde vai fazer essa projeção do combustível no líquido. Então, na saia da bomba, na parte de baixo, lá embaixo, o caminhamento que vai ser passado, que passa pela bomba e que vai para o escritório, vai para outros lugares, existe ali dentro, ali naquele ambiente, um equipamento chamado unidade seladora. É importante que ele exista e que seja instalado corretamente. Por exemplo, ali eu não posso ter tubo de PVC, eu não posso ter fita isolante, eu não posso ter a ausência da massa seladora, que é outro componente que tem que estar dentro da unidade seladora. Então, isso tudo é muito importante ser observado, tá? Outro ponto importante que a gente quer observar é relacionado a o que eu vou utilizar nesses ambientes. Então,
muito cuidado com qualquer coisa que possa disparar um centeio, que possa iniciar uma ignição. Então, nessas áreas do posto de combustíveis, é muito importante que os frentistas e os gerentes observem utilização do celular é totalmente não recomendado, principalmente para os frentistas que colocam no bolso, fica numa altura onde o vapor está concentrado. Pra você ter uma ideia, o vapor de etanol pode chegar a 6 metros de raio. A altura geralmente que é chegar o vapor de combustíveis fica algo em torno de 1,20 m. Então, estar com o celular nesse ambiente é temerário. Cigarro, nem pensar. É recomendado também que os veículos desligados, que o veículo seja desligado quando for fazer o abastecimento. A gente observa alguns clientes que mantêm o veículo ligado quando já é mostrado, mas a recomendação é que o veículo seja totalmente desligado nesse momento por conta dessa atmosfera explosiva desse local onde existe vapor de combustíveis e a ignição pode iniciar uma queima nesse ambiente. Então, resumindo os pontos mais importantes, tá? Que eu entendo. Verificar, sim, a questão do acelerador, a acelerador, tá? Outro ponto que a gente observa também é o sangue furado para poder passar o cabo de aterramento. Isso é perigoso porque não se fura o SAM. O SAM é aquele reservatório que fica embaixo da bomba, por exemplo, que serve para poder receber o combustível que, porventura, possa vazar por algum acidente, por algum mau funcionamento do equipamento. Então, nesse ambiente, eu posso determinar se eu furo o SAM, se esse combustível chega até o altura do fundo, ele pode passar para o solo. Então, eu não posso furar o SAM. Por isso, quando a gente vê alguns aterramentos, né, que é o cabo que é passado do equipamento para o solo, furando o SAM e passando para o chão. Então, isso também não é adequado, está fora de norma. Então, é importante esses pontos que eu chamei de maior atenção, que são os erros mais clássicos que a gente observa em postos de combustíveis, tá? Jonathan, você comentou vários pontos importantes aqui, né? Agora, onde que a equipe dos postos entra? O primeiro ponto, Karen, é que nos treinamentos que são realizados, é importante conscientizar a equipe que eles são responsáveis pela segurança do ambiente. Todos que estão naquele local são responsáveis pela segurança, não só deles, mas também daquelas pessoas que transitam por aquele lugar. Então, todos têm que observar as normas de segurança. No ponto de atmosfera explosiva, ou seja, próximo às unidades abastecedoras, que são as bombas, é importante que eles fiquem atentos em relação a não utilizarem de forma alguma celulares aqui no local. É importante que fiquem atentos para poder conscientizar e orientar os clientes que de repente queiram fumar próximo à bomba, não autorizando, recomendando que façam o cigarro fora da instalação do posto de combustíveis. É importante que também conscientizem o cliente relacionado ao carro ligado quando for abastecer o veículo. Isso é totalmente inadequado. E esse tipo de conscientização também pode ser favorecido pelo próprio direito do vendedor, com comunicação visual, placas, legislações, que favorece o frentista quando ele for orientar o cliente nesse sentido, tá? Então, uma série de fatores pequenos, simples, corriqueiros, que a gente observa todo dia dos postos de combustíveis, que podem iniciar um tipo de incêndio, que podem sim ser evitados com a ação da equipe que trabalha na pista de abastecimento. Então, os frentistas, né, os vendedores de pista, têm uma participação fundamental na segurança deles mesmos e também de todos que transitam ali, orientando as pessoas quanto às normas de segurança aplicadas naquele local. Ótimo, Jonathan, pela sua explicação. E agora eu queria que você falasse para a gente sobre o SPDA. Afinal, o que é essa sigla? O tal do SPDA, né? Tem muita gente que acha que o SPDA ele é o laudo elétrico. Mas, na verdade, esclarecemos hoje aqui que nós temos 3 laudos. O laudo das instalações elétricas, o laudo da atmosfera explosiva, e agora vamos tratar do laudo do SPDA. Mas o que é o SPDA? O SPDA significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. É o tal do para-raio, né? A grosso modo. Lembrando que o para-raio é apenas uma das etapas do SPDA. O SPDA é composto por 3 etapas básicas, 3 subsistemas. Então, o SPDA ele vai captar essa descarga atmosférica, né, que porventura cai nesse local e vai distribuir, descer e encaminhar para o solo, distribuir para o solo. Então, não vai deixar que máquinas e equipamentos sejam prejudicadas, não vai deixar que inicie algum tipo de
incêndio no local por conta dessa descarga, ele vai proteger as pessoas que estão nesse ambiente de trabalho, nesse ambiente do posto de combustíveis, e por se tratar do posto de combustíveis, isso será uma ferramenta essencial para a segurança do ambiente, né? Então, o SPDA é um sistema extremamente importante para o ambiente dos postos de combustíveis. Ah, então o SPDA não é aterramento. Não, não. O pessoal confunde SPDA com aterramento, Isso mas na mesmo. verdade, o SPDA ele é composto por 3 subsistemas. Então, ele faz parte do subsistema de captação, que geralmente são as hastes que eles colocam na testeira, ou até mesmo usa a testeira de captação, de acordo com o entendimento do engenheiro eletricista ou da engenheira eletricista que faz o projeto. Depois ele passa pela descidas, né, o sistema de descidas, que é por onde essa energia vai passar. E, por fim, sistema de aterramento. Você pode ver que a sua rompa é aterrada, o filtro é aterrado, a instalação elétrica do escritório é errada. Então, não significa que o fato de você ter equipamentos aterrados que você tem SPDA. São coisas distintas. O SPDA tem que ser aterrado, mas aterramento não é SPDA. Basicamente tem que ser aterrados. Não significa que eu tenho SPDA por conta disso, tá bom? Certo, super claro. Agora, Jonathan, comenta pra gente quais seriam os principais erros cometidos em relação a esse laudo do SPDA. Cara, em relação à instalação do SPDA, nós verificamos muitas falhas. E eu vou explicar um pouco por quê também. O SPDA, cara, de todos esses trabalhos que a gente relatou aqui agora, ele é o mais caro, porque ele é teoricamente novo. O posto que não tem SPDA, ele tem que instalar o SPDA. Então, os equipamentos assim têm que ser comprados. São hastes, fiação de cobre, muitas vezes. Ele tem dispositivos de segurança que têm que ser instalados. Então, a instalação do SPDA costuma ser muito cara. Infelizmente, alguns profissionais, por desconhecimento ou por algum tipo de tentar economizar, às vezes, sabe? Acabam fazendo instalações que já observam que não são as mais adequadas para o posto de combustíveis. Por isso a gente recomenda sempre que procurem pessoas que são acostumadas com ambientes com atmosfera explosiva, vão ter mais capacidade de realizar esse PDA de forma técnica, de forma a atender às normativas que tratam desse assunto, tá? Mas vamos falar aqui agora com as principais falhas que a gente encontra quando vai visitar os postos de combustíveis. Uma delas, por exemplo, é não considerar toda a área do empreendimento. A gente verifica muitas vezes que é feito esse PDA somente sobre a pesqueira, mas eu tenho um escritório à direita, eu tenho uma droga de óleo ao fundo, eu tenho um lava-jato mais adiante, na ponta do pulso. Então, eu tenho que considerar um projeto de espelhar todas as instalações do empreendimento. Não posso considerar apenas a testeira. Senão, eu estou protegendo a testeira, mas estou protegendo todo o restante do empreendimento. Isso é importante frisar. Outro ponto importante é que esse laudo, existem equipamentos técnicos que têm que ser utilizados para verificar se o SPDA de fato está instalado no nível correto. Entre eles, o milímetro. Então, é importantíssimo que no laudo estejam presentes as medições feitas através do milímetro, que vai, de fato, verificar se a instalação do SPDA está de acordo com as novas técnicas. Outro ponto que a gente observa também, Karen, é que existe muitas vezes a ausência de um relatório fotográfico ou alguns dos laudos. Os laudos que a gente tem acesso, alguns deles, faltam esse tipo de cuidado, esse tipo de zelo em enriquecer o documento com relatórios fotográficos. E por que isso é importante? O auditor fiscal do trabalho ele quer verificar se de fato as coisas foram instaladas da maneira correta. Ele não tem como abrir um site Google toda hora, ele tem como furar o chão para verificar se o tamanho da cava para poder instalar o aterramento desse PDA foi dentro das novas técnicas. Ele não tem como comprovar isso. Ele precisa de relatório fotográfico para poder verificar se de fato as coisas foram feitas de acordo com as normas aplicáveis, de acordo com a NR 10, de acordo com o 5410, NBS 5410, com o NBS 5419, com o NBS 5418, de acordo com todas as normas que são vigentes e que tomam conta desse processo. Então, é importante que os documentos sejam robustos, sejam conclusivos, sejam fortes, sejam balizados e sejam fundamentados pelas normas técnicas, que é a base de cálculo
seja exposta, seja colocada no documento, para que possa comprovar ao gestor fiscal que todo o cuidado, todo o zelo, toda observação em relação às normas foi adotado pelo responsável técnico que executou aquela atividade. O revendedor não tem conhecimento técnico, muitas vezes, para poder avaliar se o documento ele está de acordo ou não. Mas, basicamente, é importante que esse relatório tenha, pelo menos, a base de cálculo feita para aquele trabalho, tenha as medições adequadas feitas pelo milímetro, tenha também essa questão do relatório fotográfico robusto, tá? E sempre é importante que o revendedor desconfie de valores muito baixos. Se de repente tem 4 orçamentos para poder realizar esse VDA, como exemplo apenas, tá, cara? Imagine que um está em 25 mil, o outro está em 26, o outro está em 24, e você tem um de 12 mil reais. É importante desconfiar, é importante também entender por que aquele que é mais barato está tão mais barato assim, o que tem nele, o que talvez não estejam contemplando, que os outros estão contemplando, que ele não está contemplando, que façam com que ele fique mais barato. Então, essa observação em relação aos fornecedores ela é muito importante. É algo que eu quero chamar a atenção nesse ponto, porque a gente vem observando alguns relatórios falsos. Inclusive, cara, um dos maiores problemas que estamos tendo agora, com os nossos clientes principalmente, é de trabalhos que foram feitos anteriormente, que agora estão precisando ser revisados. Por quê? Houve uma inobservância de alguns itens da parte de segurança, da parte das NRs e da parte das NRs, que agora precisa ser revisto. A gente sabe que retrabalho é caro, retrabalho é complicado, então a gente tem que evitar ao máximo o retrabalho em combustíveis, tá? Jonathan, excelente. Eu achei que o assunto foi muito enriquecedor, vai ajudar muito a nossa revenda a observar com atenção cada ponto que você explicou muito bem aqui no Tanque Cheio. E eu queria, infelizmente, a gente está chegando no final aqui do nosso conteúdo, né? E eu queria que você deixasse aqui alguma consideração, alguma dica final que possa ajudar o revendedor, que precisa se adequar em relação a essa questão da norma, né? Sobre as instalações elétricas. Olha, Karen, de fato é um tema muito extenso, né? A gente aqui tentou trazer para o revendedor o conteúdo que ele precisa entender como é que ele vai negociar com o fornecedor para realizar a atividade, cronologia, quais são os pontos de atenção, o que tem que ser observado. Mas eu queria deixar alguns pontos de atenção para o revendedor, tá? Primeiro ponto, enquanto uma equipe técnica especializada é acostumada a lidar principalmente com a atmosfera explosiva. Eu falei sobre isso aqui algumas vezes, eu já falei sobre isso anteriormente, volto a repetir. Procuro uma equipe que tem esse conhecimento de lidar com a atmosfera explosiva. Vão ter mais facilidade de lidar com o seu ambiente de trabalho. Outro ponto é obedecer a cronologia. Não inventem de fazer o laudo sem fazer as adequações. Então, ao contratar um serviço técnico, enquanto uma empresa que possa fazer a verificação inicial, possa te passar quais são as adequações a serem feitas, vai até ser em forma de laudo mesmo, mas um laudo mais simples, onde ele possa te informar que o que tem que ser feito no empreendimento, você vai fazer as adequações, que é a segunda etapa, e depois de tudo adequado, aí sim, você formaliza o laudo final, inclusive mostrando que o seu empreendimento tem todas as condições de funcionar e estar dentro das normas técnicas, tá? Outro ponto é entender claramente que o SPDA mal feito pode ser pior do que você não ter SPDA. Então, muito cuidado com isso. Façam o seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas adequadamente, dentro das normas técnicas. Não tentem encontrar jeitinho para isso, porque é algo de fato muito perigoso. Uma descarga atmosférica no posto de combustíveis que você vai proteger, vamos supor que de repente caiu um suspiro de tanque, pode acontecer um acidente dentro do seu tanque de combustíveis, vazamento de combustíveis, pode ocorrer o vazamento, a trinca do tanque. Então, são danos muito caros, ambientalmente também falando muito caros, e também do ponto de vista de segurança do trabalhador, muito pesados. Então, façam esse PDA com muito critério, com muito zelo, tá? Outro ponto importante é sempre exigir a ART do responsável técnico. A ART, para lembrar, anotação de responsabilidade técnica, essa ART tem que ser tanto do projeto como da execução. Então, vamos supor que eu contratei um engenheiro de projeto ou execução. Uma ART do projeto, uma ART de execução. O mesmo engenheiro vai projetar e executar. Eu posso ter uma ART que contemple, né, no projeto
e execução. Ela tem que estar feita, assinada e também assinada pelo revendedor, pelo dono do empreendimento. Então, isso vai garantir que a pessoa não está sendo responsável por aquele trabalho, de fato, manifeste-se responsável por tal CREA. Isso é importante do ponto de vista de responsabilização futura, caso aconteça algum sinistro. Tá? E outro ponto é cumprir os prazos de renovação dos laudos. Os laudos têm prazo de renovação. Então, tem laudo que vai durante 1 ano, tem laudo que vai durante 3 anos. O laudo SPDA, por exemplo, caso ocorra algum tipo de descarga atmosférica antes do período de renovação, é importante que ele seja refeito para verificar se todo o equipamento, tudo está conforme a legislação pede, para que não tenha ocorrido nenhum tipo de dano do equipamento para poder lidar com aquela descarga atmosférica que ele possa estar funcionando adequadamente. Então, é importante que sejam obedecidos os prazos de renovação desses 3 documentos, tá, cara? Excelentes dicas, Jonathan. Eu tenho certeza que vai ajudar muito o nosso revendedor. E, claro, né, a gente sempre deixa essa dica também, anota tudo, escuta de novo o podcast, assista novamente esse episódio, né, e vai colocando ali todos os pontos para colocar em prática. Jonathan, muito obrigada pela sua participação aqui. Toda vez que vocês vêm, é conteúdo certo, né? E você sabe que as portas estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Sempre um prazer poder estar aqui, cara. Espero ter contribuído com o podcast Tanque Cheio, com toda a revenda que vem ouvindo esse canal de conteúdo, de conhecimento muito relevante, pioneiro, que é disparado, é um canal de muita qualidade, com muito conteúdo relevante no mercado. Obrigado. Sempre precisar, estou à disposição. Forte abraço. Obrigada mais uma vez. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.